Quando o Bolsonaro disse que a eleição presidencial do ano passado era uma escolha entre o bem e o mal, o que fizeram? Debocharam dele. Disseram que isso era uma bobagem. Aí, um ano depois, isso está muito claro, isso está escancarado. No Brasil e no mundo inteiro. Estamos numa guerra entre o bem e o mal. E com o mal se fingindo de bem. Vocês devem conhecer o psicólogo canadense Jordan Peterson, que sempre falou sobre isso. Em várias palestras que ele faz, ele pergunta ao público: se você estivesse na Alemanha, na Itália, na Europa, na época do Hitler, do Mussolini, de que lado ficaria? Ao lado dos nazistas, dos fascistas, ou com os aliados, com os democratas liberais, contra as atrocidades, contra a barbárie? Ora, uma pergunta assim feita num auditório, 80 anos depois do Holocausto, tanto tempo depois da Segunda Guerra, leva imediatamente a uma resposta quase que inevitável, ao lado do bem, contra nazistas e fascistas. E agora, com tudo o que a gente tem visto, como é que alguém pode defender a selvageria, o terrorismo do Hamas, do Hezbollah, da Jihad Islâmica? Como explicar que comunistas e socialistas no mundo inteiro tenham saído dos buracos, dos ralos, do esgoto com seu antissemitismo, com seu antisionismo e estejam defendendo tanta atrocidade, tanta maldade? Eu já falei sobre isso. O ódio, a raiva, a divisão da sociedade, a segregação, o crime, a violência, isso tudo faz parte da natureza dessa gente. Mas não dá para achar normal que no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, estejam defendendo o fim do Estado de Israel, a eliminação dos judeus. Nesse fim de semana, ingleses foram agredidos numa manifestação a favor do terrorismo. E o que houve no aeroporto do Daguestão, no Cáucaso, ontem? Islâmicos invadiram o aeroporto para caçar judeus que chegavam num voo vindo de Israel. Eu vou ser muito claro, queriam localizar, linchar e matar judeus. Os vídeos estão circulando, vocês devem ter visto. E diante disso, o Estadão noticiou assim: aeroporto na Rússia é fechado após multidão invadir pista para protestar contra voo vindo de Israel. Metrópolis tinha ido pelo mesmo caminho, mas apagou. O estado de Minas está com a manchete lá até agora. 60 detidos em protestos anti-israelenses em aeroporto da República Russa do Daguestão. A CNN Brasil também. Invasão de manifestantes anti-Israel em aeroporto na Rússia deixa 10 feridos. A Carta Capital: manifestantes tomam um aeroporto no Daguestão após anúncio de chegada de avião de Israel. Não dá para chamar uma turba enfurecida de manifestantes. Não dá para chamar tentativa de linchamento de protesto. A imprensa escolheu o seu lado, está do lado do mal. O Globo e o Estadão, nas suas versões impressas, não trazem hoje uma linha sequer sobre o que houve no Daguestão. Fica mais difícil que as pessoas tenham clareza moral, se o jornalismo deixou de ser jornalismo, se a verdade é abandonada pela mídia. São tempos sombrios, de novo,
Não dá para fechar os olhos para o que está acontecendo. Não dá para dizer que muçulmanos radicais que foram até um aeroporto para linchar, matar judeus são manifestantes que estão fazendo um protesto. Ou você está agindo a favor do mal, das forças demoníacas. Aí vem o Lula, diante de um monte de repórteres, igualar os judeus feitos reféns pelos terroristas do Hamas com os terroristas do Hamas presos pelos militares de Israel. Ele quer a libertação dos dois grupos. E os jornalistas não falam nada, não apontam esse absurdo. A guerra é contra o Ocidente, é contra a civilização. O Lula, a gente sabe, sempre esteve com o mal. Ele representa o mal. É a personificação do mal. Ele está com o Hamas, com o Hezbollah, com a Jihad Islâmica, com o Irã, com a China, com a Rússia, a Venezuela, a Nicarágua, Cuba. É o eixo do mal. E a gente precisa reagir. O mundo inteiro tem o dever de reagir. Eu tenho 57 anos e não me lembro de um tempo em que os valores morais tenham sido abandonados como agora. Eu não me lembro de um tempo em que a civilização ocidental estivesse tão ameaçada.